Eu gosto de ir à Avenida Central porque vivo no centro. Também tenho um sítio secreto no monte para lá, porque a nossa família, nós vamos para lá brincar às vezes no meio do monte. É sim, eu tenho muitos sítios onde brincar, portanto eu não tenho um sítio preferido. Mas um dos sítios que eu gosto é a floresta que eu tenho ao pé de minha casa. Tenho um parque lá e eu posso brincar nele. Sabes aqueles parques da cidade onde onde fazem piqueniques? Eu gosto de brincar aí, tipo andar às árvores. Normalmente estão muitas pessoas no parque, mas eu só vou para a floresta se eu quiser brincar sozinho. Construo abrigos para, sei lá, o meu sonho era fazer, sei lá, ser índio e eu estou já a pôr mãos à obra a fazer lá acampamentos. Mas uma coisa que me traumatizou foi ouvir um arranhado numa árvore que perfurava e eu nunca mais voltei lá. Mas na parte do parque da cidade eu gosto porque lá tem muitas crianças e eu posso muito facilmente arranjar novos amigos. Quando nós vamos ao parque da cidade, nós podemos ir dar de comer aos animais. A parte mais fixe é andar de overboard e de bicicleta. Depois não me deixam andar de overboard em casa. Fora de casa temos mais espaço e podemos estar mais tempo ao ar livre. De casa é que podes escolher a tua vontade. Nós também podemos falar muito mais alto à noite. Tu não conheces o exterior e ficas mais curioso. E também podes fazer mais brincadeiras lá fora do que dentro de casa, porque dentro de casa partes coisas e lá fora não. A diferença é que quando tu estás em fora, tu podes ter mais coisas mais grandes. Outra diferença é que podes ganhar sol e é saudável. E tu podes fazer corridas e não vais bater em coisas como na casa quando corres. Comunidade é um bocadinho perigoso por causa dos carros. Porque passam mais carros, porque antigamente não havia muitos carros e agora já Foi exatamente a coisa que eu disse. pessoas com carro. Também depende da cidade onde nós vivemos, porque se for numa aldeia nós também podemos brincar mais cá fora de casa do que numa cidade, porque a variedade de carros é maior. Outro perigo é que não é só os carros, mas também bicicletas podem passar. Olha, eu acho que é um dos mais perigos. Se for numa cidade, sei lá, com pouca vigilância de polícias, de segurança, que corres o risco de ser raptado. Não sei. Podes correr isto. E o meu pai já viu uma menina que ele sabia que ela ia ser ladra, sabe porquê? Porque a sua mãe estava a ensiná-la a roubar. As pessoas que começam lá fora a roubar crianças. Isso é. E eu ainda outro dia, na cidade, eu vi um senhor com outra senhora. Eu achei que era uma mãe com ralhar um filho, mas não, era um assassino. Era um assassino e eram montes de assassinos a tentarem matar só uma pessoa. Eu também há mais outros perigos, mas agora os pais também têm mais proteção dos filhos, protegem mais os seus filhos e, portanto, têm mais medo que aconteça alguma coisa aos filhos. Eu acho que devia haver mais espaços com relva, mais espaço verde e com menos carros. Também os parques onde nós estamos
deviam também ser vigiados. Eu acho que podiam poupar mais as árvores e para haver mais florestas para nós conseguirmos viver melhor com o ar que elas produzem. Então também podia haver menos poluição, Pois, porque se há melhor. poluição, estraga o ar. Estragar o ar, quer dizer, não está a estragar o nosso planeta, está a estragar nós mesmos. um sítio com uma piscina baixinha e uma funda para os que já sabem nadar direito, com umas cordas sempre, para se alguém nos estiver a conseguir agarrar as cordas. Uma parte só limpa, meia parte de parque aquático e uma parte com escorregas, barras de leite, uma caixa de areia, que eu gosto muito de caixas de areia. E à beira também havia gatinhos, cãezinhos, ovelhinhas. O sítio perfeito que eu adoro mais é a floresta, porque podes criar qualquer coisa lá, até podes criar, sei lá, uma mini cidade com um grupo de crianças e nós podíamos pôr, sei lá, criar alguma coisa, por exemplo, numa floresta, pôr alguém a guardar esse local da floresta, porque muitos locais no Porto têm ursos e eu não quero que ninguém seja comido por urso. Portanto, é melhor ter vigilância para as crianças, para não derrubarem nenhuma árvore e para elas, sei lá, por exemplo, construírem casas subterrâneas como bunkers, mas só como diversão. E depois aquilo eram as casinhas delas e elas podiam sair para brincar e depois podiam passar lá com os pais uma noitinha. É como um acampamento e depois tinha lá coisas para trocar. Seria divertido para mim. Um parque aquático com alguns trampolins, um campo onde tem 3 campos de desporto, um de futebol, um de handball e um de basquete, e alguma relva para quem quiser pôr lá uma toalha ou brincar lá. Podia ser se tu estás a fazer um parque para os meninos, tens de pelo menos pôr como uma casa de banho para eles não precisam de ir para casa e depois sair outra vez para ir. E depois tu podes pôr como casas pequeninas de diferentes sítios, pode ser como um hospital pequenino. Giro. E tem como muitos brinquedos para os meninos buscarem e podem brincar com eles, com os seus amigos. Depois podem brincar lá, fazer quando que estão. E pode ser como no hospital, pode ser como uma mesa a fazer de conta que é uma mesa de operar. Depois os meninos fazem de conta que estão a operar. Eles estão a dizer tudo, mas em partes divididas, porque eu junto isso tudo. Sozinho acho que não, mas com a ajuda de algumas crianças ou adultos, acho que chegaríamos lá. Se estás a fazer alguma coisa criativa, tu podes buscar ideias criativas de meninos. Ou se tu estás a fazer um parque e a ser simples, podes dizer o que os meninos gostam de fazer num parque e tu podes construir. Quando é como um barco, é um bocadinho mais diferente, porque é melhor não pôr muitas coisas para que os meninos decidiram, porque a maior parte das coisas pode ser como brinquedos e coisas. E também Também tem de ter algum entretenimento para os adultos, porque assim os adultos é só Sim. ver os... Isso é o que, porque os meninos só vão pensar em si, não vão mesmo pensar em No adultos. Acho que sim, se não houvesse nenhuma pessoa lá má, nenhum adulto. Mas só que acho que as crianças iam começar
estragar o mundo, mais ou menos. Só comiam doces e mesclados. Era o que eu faria. Olá! Está? Ok. Espetáculo! Tá? Câmara, ação, ação. Ação! Espetáculo. Para mim, o que eu mais gosto na cidade, para além da Ribeira, temos tipo o Morro, que é um sítio calmo e descontraído. Temos tipo aqui no parque Ele tipo, diz para nos que ganha, divertirmos não é, e tudo. Tipo, e para além das casas abandonadas, que é uma das minhas partes favoritas. Há muitos sítios bons, depende do que queremos fazer e onde queremos estar e com quem queremos estar. Mas no fundo, o centro da cidade é um bom lugar porque além do movimento podemos realmente ver onde é que estamos e valorizá-lo. Quando se fala de os jovens quererem expressar e dar a sua opinião, as pessoas não ouvem lá muito bem. Isso é mau. Mas também o governo Não é o governo. É lá a falar da política. Acho que agora em termos de dar a nossa opinião sobre o que devemos mudar e assim, aí já não somos tão chamados. Até tipo para mudar as cenas na escola, o que está mal numas escolas ou não, nós não somos chamados para isso. E quem frequenta as escolas são os alunos e não os pais, os professores sim, mas Porque eu acho não da mesma maneira que nós. O que eu acho é que se o Porto quisesse saber de nós, eles faziam para que acontecesse isso. Por exemplo, o presidente vinha ter connosco e falavam do que a gente queria, tentavam remodelar ou criar novos espaços. Eu acho que é por aí. Agora chegamos ali, respeitem os jornalistas, eu sei. Os jovens unidos jamais serão vencidos. 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 Estou a gravar. As manifestações, pronto, não convinha pararmos de as fazer na mesma, dependendo das coisas, é claro. Por exemplo, o facto do lixo no chão. Já tentámos de muitas maneiras, ninguém quer
ninguém para com isso, por isso é um bocado complicado. E mesmo com manifestações não chegamos lá. Então, não sei que forma, para além de multas, talvez, sei lá, complicado. E o planeta está a aquecer. Há medidas a tomar. E o governo anda a brincar. Tanto o grafite como todas as outras vertentes da arte e do desenho em si, acho que conseguem passar uma mensagem se realmente queremos entendê-la. E talvez normalmente o pessoal do teatro é um bocado mais aberto em todos os aspectos, na maior parte das vezes. É muito aberto, temos de fazer o possível. Todos nós temos um bocadinho de ativismo, todos nós nascemos com isso. É de nós querer lutar por algo, além de ser nosso dever, cresceu em nós, por isso. Todos nós, independentemente de tudo, tentamos mudar alguma coisa no mundo. Não é à toa que temos tanto revoluções como massacres. Todos nós tentamos mudar o mundo à nossa maneira, sendo positivo ou negativo. Desde muito cedo fazemos birras por aquilo que queremos. Daí continuar assim, tanto passamos pela nossa fase desde mais criança até os adultos, continuamos a ter mais o ativismo cada vez mais apurado. Na minha opinião, a nossa geração está a ser mais unida do que gerações anteriores. Provas. Porque, lá está, Liberdade de nós expressão. tentamos revolucionar-nos, mostrar que queremos fazer assim as coisas, mas nós todos juntos. Eu acho que é mais por parte das escolhas, agora esta questão. Sim, também. Temos mais escolhas, mais liberdade, mais o objetivo de querer mudar e o objetivo de crescer. Vamos começar com uma pequena ronda, assim, diria 5 minutos, para podermos ter tempo para depois para outras perguntas, sobre o que é que nos dizem estes 2 vídeos sobre a relação das crianças e dos adolescentes com a cidade. Eu começaria pela Eunice, só para poder fazer por ordem alfabética, que assim não fico com dilemas. Eunice. Ok, pronto. Muito obrigada, em primeiro lugar, por este convite. Eu vou tentar ser breve, então, olhar aqui para as minhas notas para não me perder. É sobre os 2 vídeos já? Para dizer alguma coisa sobre os 2, Inês? Sim? Ok, pronto. Relativamente ao primeiro vídeo, está muito giro. Acho que é uma ideia ótima esta de pôr as crianças a falar entre elas, a debater, pronto, e realmente a gente percebe que elas conseguem debater, que elas são até muito competentes nessa coisa de trocar ideias. No fim vê-se elas a dizerem, mas eu já tinha dito isso, mas eu diria a mesma coisa, mas não separadamente. É muito engraçado isto. Uma coisa importante aqui neste vídeo é a idade das crianças, não é? Elas têm, acho eu, entre os 7 e os 11 e moram em Braga, Espinho e Porto. Também falam de sítios um bocadinho diferentes, não é? Falam de diferentes cidades. Acho que são várias do Porto. A idade, eu acho que aqui é importante salientar, porque é uma idade que agora nos estudos da comunicação chamam de tweens. É entre a infância e a adolescência, pré-adolescência, se quiserem, é uma idade de transição e é uma idade que tem sido muito estudada, nomeadamente estudos de comunicação, porque estas crianças são muito utilizadoras das plataformas digitais, do YouTube, nomeadamente, e de outras plataformas. Portanto, é engraçado também vermos aqui como elas valorizam os espaços verdes e não falam aqui nada de plataformas digitais, nem de meios digitais. Portanto, isto era um apontamento que eu queria fazer. Uma primeira ideia que surge aqui, pronto, nesta amostra, que não é representativa, mas é interessante vermos, é que as crianças valorizam diferentes espaços muito diferentes, como espaços públicos muito diferentes, como o centro da cidade, não é? Que é um espaço mais movimentado, ou então espaços verdes, até espaços verdes amplos, e isto é muito importante, é uma outra ideia, a questão de elas valorizarem muito aqui os espaços verdes amplos, do tipo floresta e monte, que eu não sei exatamente
que espaço é que elas estão a referir no Porto, que chamam de floresta e de monte, mas pronto, mas é interessante perceber. Portanto, parece também não haver um sítio específico que é preferido para elas, mas sim vários sítios diferentes, consoante as atividades que fazem e consoante com quem fazem estas atividades, famílias, amigos, sozinhos, não é? Há um menino que diz que gosta de, no monte, construir casas e construir coisas. Isto é uma coisa que ele gosta de fazer sozinho. Outras atividades, outros espaços, outras atividades com outras crianças, com a família, outros espaços. Pronto. Mas é importante salientar aqui, até para pensarmos o planeamento, né, das cidades, o planeamento urbano com as crianças, que estas valorizam muito os espaços verdes amplos e do género que elas disseram florestas ou montes. Porquê? Porque permitem brincadeiras que elas não podem fazer em casa, como correr, vários desportos que elas aqui falaram, alguns também com equipamentos, overboard e bicicletas e coisas assim, correr, outros desportos. E, sobretudo, também porque permitem interações com a natureza, com os animais e com as outras crianças e com os adultos. Portanto, encontros intra e intergeracionais, encontros interespécies. Houve uma menina que falou muito dos animais, ela criou os animais todos no parque, não era? As ovelhinhas. A água também surge muito valorizada, o que já vem sendo também um resultado de várias investigações na sociologia da infância, em que a água surge muito como valorizada pelas crianças nesses espaços verdes. E, por outro lado, uma terceira ideia é que, além de valorizarem a natureza, os animais, a amplitude destes espaços, as crianças também valorizam as estruturas, os equipamentos, a materialidade destes espaços, nomeadamente coisas muito práticas, como casas de banho. O CRICITI também surgiram dados semelhantes. Os pais às vezes também falam destas questões, não só as crianças. Por exemplo, os bebedouros, haver bebedouros para as crianças no parque, sítios para elas beberem água e serem adequados ao tamanho das crianças, mas as casas de banho essenciais também, e outros serviços próximos. E estruturas, equipamentos desportivos vários, não é? O sítio perfeito para elas teria imensas coisas. Portanto, teria também estas múltiplas valências com estruturas que permitem diversas atividades. Portanto, para já eram estas ideias que eu queria salientar e são bastante até consonantes com o estudo exploratório que o CRICITI tem vindo a fazer em Lisboa. Pronto. Em que isto tem surgido da observação e entrevistas em vários parques urbanos de Lisboa. Tem surgido também esta dupla ideia, né? Por um lado, a importância dos espaços verdes e espaços verdes amplos e que não tenham barreiras, por exemplo, entre si, barreiras dentro do parque, entre os espaços para crianças, espaços para adultos, que sejam mais livres, digamos assim, como a floresta, o monte, e por outro lado também a importância destas estruturas de apoio, destes equipamentos para as crianças também, desta materialidade, que oferecem outras oportunidades de brincadeira, e dos animais também. Daí também a importância de espaços multivalências, de planearmos espaços que tenham várias destas valências, tenham biodiversidade, tenham espaços mais amplos, verdes, com presença de água, com presença de animais, e por outro lado também tenham atividades para crianças e para adultos e estruturas que permitam também a diversão. Pronto, para já vou ficar por aqui. Tá? Obrigada, Eunice. Então passamos ao João. O que é que eu gostava aqui de realçar? Antes de mais, em primeiro lugar, o facto de nós termos começado o Dia da Criança com a voz das crianças, não é? Isso parece-me ser emblemático.
dir-me-ão, mas e já agora uma pequenina reflexão sobre o conceito de voz em ciências sociais. Muitas vezes fala-se disso, da necessidade de resgatar a voz, ou até, se quisermos, de passarmos de voz para polifonia, porque as vozes são múltiplas e estão, digamos assim, inseridas em perspectivas, em olhar sobre o mundo, e por isso captam-se melhor com o conceito de polifonia. Claro que a voz é também uma construção social. A Inês estava lá a fazer as perguntas. Aliás, ela teve a honestidade de aparecer por momentos, e eu acho bem que ela tenha aparecido, para que não se naturalize a conversa das crianças como se ela fosse absolutamente espontânea. Foi uma conversa dirigida, foi uma conversa muito livre, é verdade, mas com tópicos, não é? Um grupo focal, se quisermos, semi-estruturado. Portanto, atenção à noção de voz. A voz das crianças iniciou esta sessão, mas foi uma voz de alguma maneira construída, orientada, influenciada, e eu não vejo problema nenhum com isso. Isto é, eu acho que por vezes nós utilizamos o conceito de voz das crianças de forma um bocadinho enganadora. Não se trata da voz enquanto discurso espontâneo, não se trata da voz enquanto discurso que emerge tal qual. É um discurso filtrado e por instrumentos de questionamento e de participação que as ciências sociais têm. Não há mal nenhum nisso. Pelo contrário, é até muito importante que isso aconteça. É a forma que nós temos de chegar ao discurso dos agentes sociais, mas convém que não digamos que é a voz das crianças tal qual. Eu acho que temos que ser muito rigorosos nisso. Em segundo aspecto, as crianças referem, as crianças, não os jovens, vou fazer um comentário para as crianças e um comentário para os jovens, as crianças referem muito a questão da segurança, do medo da cidade, o que está intimamente ligado aos discursos dos adultos, aos discursos dos pais sobre a cidade. E é outro contrassenso muito interessante de investigar. Porque é que nós somos um dos países mais seguros do mundo, nomeadamente o terceiro mais seguro do mundo, segundo os estudos, e porque é que, simultaneamente, somos dos países em que as crianças têm menos mobilidade autónoma. Isto é, comparativamente, nós aproximamos de países como o Brasil ou como a África do Sul, em que, efetivamente, os níveis de insegurança objetivos são enormes. Portanto, esta descoincidência entre a segurança objetiva, tal como ela é medida pelos vários indicadores, e a insegurança subjetiva das crianças, que é, em boa medida, uma tradução amplificada da insegurança que os adultos sentem, merece ser debatida e merece ser trabalhada ao nível das políticas públicas. Nós temos cidades seguras e não aproveitamos o facto de elas serem seguras para aumentar o nível de autonomia e o nível de brincadeira autónoma das crianças. E com isso estamos a cercear o campo de possíveis do lúdico e o campo de possíveis dos seus tempos livres. Porque os controlamos demasiado, porque os monitorizamos demasiado, ou porque os colocamos dentro da moldura dos nossos medos. As crianças movem-se com pouca segurança, movem-se muito dentro do carro dos pais, no caso das crianças das classes médias, movem-se dentro dos territórios delimitados da burguesia, no caso das classes privilegiadas, condomínios fechados, jardins fechados, clubes mais ou menos exclusivos, e movem-se, sim, é verdade, na sociedade de bairro, no caso das crianças das classes populares, com maior liberdade, mas também aí sim, elas próprias o dizem, em estudos que fizemos no âmbito do CRI-City, mas também com maior contacto com alguns riscos, é verdade. Mas a sociedade de bairro funciona como elemento de segurança e de enquadramento das crianças. Isso também merecia ser estudado. Como é que um tecido social mais, não necessariamente mais coeso, mas mais visível, mais presente, menos anómico, com maior visibilidade ecológica, como é que essa sociedade de bairro pode propiciar margens de autonomia superiores às crianças? Deixem-me agora fazer um comentário aos adolescentes. Eles falam muito da sociedade de jovens, que é uma grande ilusão, não é? A sociedade de jovens existe
como representação adolescente de uma ideia geracional. E não é que essa... Não, eu disse é uma grande ilusão e exagerei. Importa ver o outro lado. Há uma sociedade de jovens, há aquilo que se pode chamar uma geração social, e há uma certa consciência dessa geração social, que é muito viva em momentos de efervescência e em momentos de comunhão, como são as manifestações. E permitam-me abrir um parênteses. Isso chama a nossa atenção para o facto de nós necessitarmos de ter momentos de interação face a face, e de não nos remetermos para esse mito tão perigoso quanto assustador, embora para alguns pareça ser extremamente gratificante, de uma sociedade sem contacto, contactless, não é? Não sei se repararam, mas abriu agora uma loja em Lisboa, teve grande publicidade, uma loja da Sonai, em que não há qualquer contacto. Tu entras e sais sem contactar com ninguém. Não vês o que queres nas montras, compras e nem sequer pagas. A tua aplicação fará isso por ti. Claro que por trás estão as câmaras, está o panóptico que vai analisar e estudar minuciosamente os teus padrões de comportamento. E, portanto, entramos naquilo que se chama hoje o capitalismo de vigilância. Mas dizia eu, a sociedade de jovens existem momentos, mas existem também grandes clivagens entre os jovens que importa sempre realçar. Clivagens de género, clivagens de classe, clivagens de território, clivagens de etnia. E por isso esse discurso que os jovens tantas vezes constroem da sociedade de jovens também convém ser confrontado com as diferenças estruturais que entre eles existem. Mas, já agora, há que então que estudar os momentos que podem fazer a sociedade de jovens. Como esses momentos de mobilização, de engajamento, de comunhão, com tudo o que isso tem até de religioso, no sentido mais vasto do termo, não é? No religioso canónico, é no religioso enquanto sentimento de se pertencer a algo que é que nos transcende, e que neste caso pode ser o grupo, ou a geração, ou a sociedade. É esse tipo de sentimento religioso de que eu falo. E acho que é importante nós percebermos como esses momentos podem ser estruturantes na consciencialização, no engajamento, na participação. Termino mesmo, a participação tem que ser consequente, mas vale a pena ouvir os jovens. Eles deram sugestões, e as crianças, muitíssimo razoáveis, muitíssimo interessantes, que podem ser aplicadas, e portanto o quanto nós não ganharíamos se as ouvíssemos, nomeadamente na questão da cidade e dos carros. O excesso dos carros na cidade, a forma como as cidades estão todas pensadas para o automóvel privado, para a aceleração, em sentido literal e metafórico, etc. Portanto, uma participação dos jovens, que não é necessariamente a sua voz pura e nativa, porque isso não existe, é uma participação estruturada, essa participação pode ter ganhos enormes a nível das políticas públicas. E nós, cientistas sociais, sabemos como fazê-lo. Já agora convém dizer isso também. Obrigada, João. Passamos então para a Júlia. Bem, também tentar ser breve, penso que consigo. No caso das crianças focando aqui algumas dos aspectos que já foram falados. Portanto, as crianças de facto mostram que conseguem debater, que além disso sabem o que querem, e além de saberem o que querem, aquilo que querem normalmente são coisas que até nós adultos consideramos boas, ou seja, que melhoram a sociedade e os espaços onde elas, em que vivemos, não é? Como já falámos, os espaços verdes, que elas falavam constantemente dos espaços verdes, dos animais, lá está, da cidade sem carros, sem poluição, ou com menos poluição, em que se possam mover de forma mais segura. Temos a questão também aqui, que nós sabemos que é muito importante nas crianças, da fantasia, da efabulação, não é? Que eles falam, tenho lá um local secreto na floresta ou no monte, criava uma cidade de crianças, até falava do acampamento e dos índios, etc. E depois, muito presente, como o João disse também, a questão do medo, não é? Esta questão da ansiedade predatória que de facto é perpetuada pelos adultos, pelos meios de comunicação social
e a que de facto as crianças estão muito expostas, não é? E que não têm, como vimos, não têm razão, no caso português, para assim ser, porque de facto somos um dos países mais seguros do mundo. E nós temos também essa noção de que há cerca de uma geração atrás, não é? De facto a vivência da rua era muito diferente. Claro que ainda hoje em dia a vivência da rua na cidade e nos meios mais pequenos, mais rurais, é diferente. Aliás, uma criança falou nisso, não é? Se estivéssemos na aldeia, talvez. Mas de facto há uma geração atrás, ou algumas gerações atrás, eu lembro, por exemplo, da minha infância, era passada na rua. Portanto, nos períodos de escola, íamos à escola e depois estávamos na rua, nos períodos de férias era de manhã à noite na rua, não é? E de facto não havia este discurso por parte dos adultos, por parte dos meios de comunicação social, etc., dos perigos da rua. Depois, dizer também, e porque isto tem a ver, portanto isto não aparece aqui nestes vídeos, mas de facto uma das questões também que, por exemplo, eu pude constatar, e a Inês também no âmbito do projeto CRI-City, quando fizemos observação em 2 parques na cidade do Porto, o Parque da Pasteleira e o Parque do Covelo, foi muito claro para nós, muito visível, que de facto esta apropriação dos espaços públicos e dos parques é muito desigual também em função das classes sociais e do meio de proveniência das crianças. Por exemplo, no caso da Pasteleira, apesar de nos bairros ali em volta viverem muitas crianças afrodescendentes e ciganas, eu vi, por exemplo, uma só vez uma família cigana portanto, 2 crianças ciganas a viver a brincar no parque, peço desculpa, e em que a mãe estava ali mesmo junto delas. E depois não é que seja diferente no caso das outras crianças, porque nós vimos que os pais estão cada vez mais, não só a necessidade de estarem constantemente a ver os filhos, mas de estarem no próprio local onde eles se encontram. Por exemplo, até por vezes dentro da caixa de areia, quando eles estão a brincar na caixa de areia, dentro do parque infantil, quando o parque infantil é muito pequeno, como no caso da Pasteleira, etc. Portanto, esta necessidade de uma proximidade cada vez maior. Mas, de facto, as crianças ciganas estavam ausentes desses espaços. E mesmo no caso das crianças afrodescendentes, crianças negras, apesar de já serem mais visíveis nos parques, também não eram tão visíveis como as outras crianças. Portanto, eu penso que também isto também merece uma reflexão importante. Passando agora para o vídeo dos jovens, de facto eles falam muito da vontade de serem ouvidos, portanto têm consciência de que não são ouvidos, e a mim parece-me emblemático o facto, e que eles próprios dizem, não é? De nem nas questões da escola, são eles que lá estão, são eles que lá andam, eles são ouvidos. E já nem estou a falar das questões pedagógicas, curriculares, etc. Claro que aí também deviam ser ouvidos, mas em coisas tão simples como o funcionamento da escola, não é? Como é que deveriam ser as casas de banho, para terminar. E de facto, a vontade de participação destes jovens e, portanto, de garantirem o seu direito à cidadania, assim como as crianças. E dizer só, por fim, também que também a participação dos jovens e esta voz mais ou menos ativa dos jovens na sociedade
também é diferente em função da classe social destes jovens. Há estudos que demonstram de facto que aqueles jovens que vêm de meios com maior capital cultural, etc., têm uma ação mais participativa na sociedade e, portanto, essa possibilidade também de se fazerem ouvir. E, além disso, todas as questões da interseccionalidade que se juntam também, não é? De género, e outras. Portanto, era isto para já e peço desculpa, acho que me alonguei um bocadinho. Maria José? Olá, olá a todos. Bem, é com um enorme prazer que estou aqui, já toda a gente sabe, e realmente estou a gostar bastante do que estou a ouvir. Não posso deixar de agradecer ao João esta formulação sobre o resgatar das vozes, que é diferente de dar voz, não é, João? E, portanto, nós estamos sempre nesta questão que é o resgatar das vozes multifacetadas, e o conceito que nos traz as ciências sociais é fundamental. E eu ia começar por aí porque ia começar também pelo primeiro vídeo, mas o primeiro e o segundo têm muitas coisas em comum. Não só essas vozes de que fala o João, não só essas possibilidades das pessoas se expressarem verbalmente, mas também há mudos e surdos na cidade, não é? E, portanto, o gesto que está implícito nos dois filmes. Há aqui muitas formas de brincar nos dois vídeos que eu vi, e eu queria os comentar quase ao mesmo tempo, porque eles mostram diferentes formas de brincar, diferentes formas de estar, diferentes formas de implicar. Não vou falar da classe social, já falamos nisso há pouco, mas também, se comentarmos os dois vídeos ao mesmo tempo, temos uma mistura social, né? Temos aqui dois grupos sociais, que é o que nos interessa também aqui a nós, enquanto pessoas que estão a interpretar a forma como eles interpretam e não só socializam, não é? Há aqui uma interpretação que não é só uma imitação da voz dos adultos, quando falam, por exemplo, na segurança, é uma imitação, mas não é uma imitação, é também uma interpretação. E, portanto, este brincar com outros, o brincar com as palavras e com o pensamento. O que eu vi foi aquelas crianças a brincarem com o pensamento. Eu vi-os a brincar, desde logo, na maneira como falavam, na maneira como se expressavam, no gesto, não é? Elas mexiam as mãos, elas olhavam e, portanto, há no olhar das crianças uma descoberta. Não sei se quiserem pôr o vídeo outra vez, realmente, à medida que eles iam falando, eles iam-se lembrando, eles estavam-se a lembrar, gosto disto, também gosto disto, e, portanto, há aqui a questão do prazer de ir descobrindo com uma pessoa, que neste caso era a Inês, não é? Com uma pessoa que estava a valorizar o que eles estavam a dizer. E, portanto, eles estavam à vontade a dizer uma coisa que é o falar do espaço que permite a brincadeira, do espaço que permite a descoberta, que eles sabem que está a ser valorizado. E fazem isso de forma brilhante, do meu ponto de vista, que é eu estava a falar, eu quase podia dizer que estava a passar um filme na testa deles, não é? Quer dizer, porque toda a brincadeira está ali naquela forma como eles falam, naquela forma como eles gesticulam, no olhar, reviram o olhar, olham para o lado, portanto, tudo isso é aquilo que o João falou, que é o resgatar dessa forma de expressão, não é? Da forma como se expressam em função do que gostam e do que podem e do que não lhes deixam fazer, que ali estava a ser permitido. E, portanto, a questão do naturalizar, como tu dizias, e dessa interpretação que eles fazem, que eu achei muito interessante, e que interpreto desta forma, não é? E que é igual, do meu ponto de vista, na forma como os jovens também se expressam, na forma como vivem, não é? Uns com os outros, a própria manifestação. Aliás, há um deles, até achei piada, que diz: não vamos lá com manifestações. Né? Enquanto ouvíamos deixa passar, né? Há um que diz não vamos lá com manifestações, que é também outra interpretação, que também é adulta, também não é de jovem nem de criança, é outra interpretação adulta, que é uma forma de calar e silenciar, né? Vocês vão lá, não vão lá, não é desvalorizar, não é? Que é o contrário do que estávamos a ver no primeiro vídeo com as crianças. Uns estavam
estavam eles a poder fazer alguma coisa que foram eles que de alguma maneira escolheram. Essa brincadeira também é uma brincadeira, não é? Uma manifestação também pode ser uma forma lúdica de mostrar essa vontade de fazer outra coisa, essa reivindicação, mostrar que nós somos alguém, nós estamos aqui porque queremos estar e, portanto, não desvalorizem porque nós juntamos-nos para este momento. E, portanto, há aqui uma compreensão da brincadeira dos outros que eu acho que é interessante, porque brincar não é só às casinhas, não é? Nem é só correr atrás da bola. Enquanto estava a ver enfim, o ceticismo de uns jovens e o entusiasmo dos outros, não é? Estou a fazer uma interpretação de uma coisa que vi muito pouco, precisava de ter visto mais, de ter estado lá, mas esta maneira de viver na cidade, esta maneira de se apropriar do espaço público, de se apropriar de um espaço que é de todos, esta maneira de viver na cidade viver na cidade é viver no mundo, não é? É viver o espaço, e um dos miúdos falou nisso muito bem. O espaço indica o que nós podemos fazer. Claro que pergunta, então lá fora temos mais espaço, corremos, não é? Temos mais liberdade, andamos, e é um bocado o que no segundo vídeo eu também vejo, que é este espaço é nosso, é como se não houvesse muros, não é? Não há. Há alguns, mas enfim, é esta maneira de adultos e crianças partilharem as mesmas necessidades. Nós estávamos ali a ver pessoas e todos eles partilham esta necessidade, que é a necessidade de se expressarem. E isso e brincar é um bocado isso também, é uma necessidade de expressão, não é? E portanto, a cidade é de facto quase tudo, quer para adultos, quer para crianças, quer para jovens, não é? A cidade é quase tudo. E nós partilhamos as mesmas necessidades todos, que é a necessidade do espaço, de abraçar as árvores, de respirar ar puro, de andar de um lado para o outro, de olhar a natureza, de não ter limite, não é? E essa descoberta que os mais pequenos vão dizendo e que os mais, enfim, os outros também vão escolhendo nesse ativismo que é não quero ser oprimido, não é? Portanto, o ativismo é um bocado essa necessidade, e eu não posso, não quero alongar-me porque eu entusiasmo e sou capaz de ficar aqui muito tempo a dizer imensas coisas que me surgiu o vídeo e que hei de depois refletir, mas eu não posso deixar de falar no ócio. Eu não posso deixar de falar no ócio que não consiste em fazer nada, não é? Eles estavam ali a fazer coisas. Eles estavam ali naquele tempo a fazer coisas. Aquilo é quase o ócio não é não fazer nada, é fazer muitas coisas que não são reconhecidas pelas formulações dogmáticas, nem da classe dominante, não é? E o ócio devia ter tanto direito a existir como o trabalho, não é? E não tem. E como não tem direito, implica esta consciência, esta interpretação que nós estamos aqui a fazer, porque realmente nós estamos a falar de um tempo que não é reconhecido como um tempo fundamental, e eu acho que nós temos que todos estamos aqui por isso, não é? Nós temos uma vontade enorme de que estes jovens se manifestem quando quiserem, e que isso lhes seja reconhecido, como foi no primeiro vídeo, e de alguma maneira no segundo. Acho que é um bocadinho por aqui. É esta brincadeira que eu também gosto de fazer convosco. Obrigada. Passar para a Rosinha. Rosa? Então, boa tarde. Claro que alguém que seja empático nesse grupo, bem sabe a dificuldade que é de falar depois de todos os pontos de vista que aqui apareceram, então pertinentes, não é? Estava aqui a ver o que poderia acrescentar ou propor para largarmos a conversa. Mas tenho que dizer, para já sinalizo isso do interessante que é, do quão diferente está sendo esse dia 1 de junho. Penso, nada do que eu vou dizer é original, no fundo é um pouco acrescentar, em que as pessoas ocuparam-se, desdobraram-se em fazer coisas para as crianças, provavelmente. Alguns lugares que eu ia hoje disseram, não venha porque hoje temos atividades programadas para elas, não é?
e de repente no fim de tarde estivemos a ouvir meninos e isso, que portanto isso não se pode deixar de sinalizar, porque tem que haver aqui uma grande... As crianças têm um dia que é dedicado e nesse dia também se ocupam as crianças com o trabalho de serem crianças de acordo, desempenharem o papel que nós lhe atribuímos e nas condições que atribuímos. Tenho que referir que eu gostei, a propósito também da não espontaneidade da voz, não é? Porque nós também não, quando digo... Seria bom que no próximo ano nós repensássemos isso e passássemos o protagonismo para elas, alguma liberdade das crianças escolherem e fazerem e decidirem sobre isso, tivéssemos nós confiança de que elas eram capazes de fazer isso, mas foi muito boa a salvaguarda que o João Teixeira Lopes fez sobre a não espontaneidade da fala. E, nesse sentido, eu chamo aqui a atenção, os 2 vídeos são muito felizes, pela adequação das condições, pelo cuidado que houve num e no outro produto, de se criar condições de alguma fluência, tanto das crianças quanto dos adolescentes e jovens, saberem que lugar estavam, não é? No caso dos meninos em casa, na frente do seu computador, com pessoas a passarem do lado de fora, a conversarem uns com os outros, o que fez com que a Inês se tivesse desagigantado, não é? Porque nós somos gigantes a entrevistar as crianças. É difícil nós admitirmos isso, não é? Mas foram condições adequadas. No caso delas, provavelmente outras crianças, não é universal também, mas outras crianças não estariam tão à vontade em casa, não é? E no caso dos jovens, a Ana Garcia ter ido para o Parque da Cidade, em que o vídeo começa com máquinas fotográficas, a criarem o lugar deles no meio da natureza, mas a dar-lhes uma posição a ponto de uma das 4 participantes disse, ou qualquer expressão, como dissesse, somos mesmo nós, não é? Isso é mesmo comigo. Portanto, as condições de escuta de um e do outro grupo foram muito cuidadas nos 2 casos, não é? Seria bom que quando nós pensássemos que queremos ouvi-los, que esse cuidado que houve nos 2 sítios tivesse havido, para que as coisas fluíssem como se fosse, parecendo até espontâneas, não é? Depois eu penso que todos nós aqui expressamos um bocadinho alguma surpresa, não é? Com a competência com que eles falaram, que tem a ver com essas condições, sem dúvida nenhuma, mas depois o facto de terem respondido às questões e tal como a Maria José, eu vejo que é possível falar dos dois grupos em conjunto, porque as crianças e também as crianças, ambos começaram a falar sobre a questão da liberdade, ou a sua aspiração de liberdade, no sentido de que, no caso da pergunta, da entrevista aos meninos, foi como é que é lá fora, portanto, lá fora. E essa ideia do lá fora permitiu aos meninos falarem num espaço que eles também idealizaram, porque não é muito da experiência das crianças, não é? Já que foi referido, que eles falaram num dos meninos, na Avenida Central, porque mora ali naquele lugar da cidade de Braga, e depois na floresta, como um lugar remoto, também um pouco idealizado. Quase todos os rapazes, né, foram para a questão da floresta, a questão da ideia de risco, a questão dos lugares fora, daqueles lugares que nós estávamos imaginando que eles diriam que seriam lugares bons, mas espaços recônditos, não é? E quando se perguntou sobre a diferença do brincar dentro e fora, sentiu-se que os meninos, a sua autoperceção é de alguém que pode quebrar coisas, que enfrenta objetos dentro de casa, que tem a sua liberdade tolhida. Portanto, a experiência mais cotidiana das crianças nos últimos tempos foi de estar em casa. E se nós ouvirmos o vídeo com esses ouvidos, nós vamos ver que eles falam do risco de quebrarem,
a Alice depois fala, se forem as crianças, destruíam tudo, não é? O tropeçarem nas coisas, o não poderem correr, o falar alto. Eles, quando falam do lá fora, falam, podemos falar mais alto, podemos fazer corridas, podemos mexer em coisas grandes, podemos fazer coisas maiores, mas dá a ideia mesmo do confinamento. É uma boa... Se nós ouvirmos aquele bocadinho do vídeo, nós vemos o que o confinamento pode ter sido para os meninos. E depois, o modo como eles realmente, na voz deles, passa a questão dos adultos, a imaginação de um perigo muito perigoso, muito desproporcionalmente assassino, monstro, que mata muitos, não é só um, é muitos para matarem um só, esse exagero, e é se calhar aquilo que os adultos colocam, ainda assim, e devem ter colocado para conformarem as crianças a sua própria posição, e depois o que eles imaginam que seria o lugar, que é muito bonito, não é? Mas eles falam de lugares escondidos. O Raul Iturra, num texto, há um tempo, dizia que quando nós perguntávamos qual era o lugar ideal para os meninos brincarem, que eles escolhem sempre os lugares escondidos fora do olhar do adulto, e o que o líder dos grupos de brincadeira é aquele que mais engana os adultos. Ora, nesse vídeo, talvez pelas condições que foram criadas, isso também é muito nítido. Eles falam em esconderijos, em aventuras, em subterrâneos, aquela ideia de uma cidade miniatura, embaixo da terra, não é? Embaixo da terra, com hospital e tudo, com as coisas lá do mundo real, mas uma cidade miniatura para os meninos, escondidos, esconderijos, onde há o perigo, tudo isso aparece aqui muito, muito bem, e se calhar por isso também a Zé viu tanto quanto eles brincaram com a ideia, mas a ideia de liberdade está muito de acordo com aquilo que nós imaginamos que as crianças deviam aspirar na cidade, que era uma cidade onde elas podiam sair sozinhas, sem ser pela mão do adulto, como diz o Tonucci, não é? Sem ser levadas pela mão, escolherem o lugar onde vão e fazerem aquilo que lhes apetece, decidido com outros seus amigos. Isso tudo transparece no vídeo, portanto, é muito feliz. No caso dos jovens, também a maneira como a Ana, penso, a Ana Garcia foi buscar também é um vídeo muito feliz, porque tem ali uma conversa em que eles se posicionam, onde ver depois da ideia do público criado pelas câmaras, e isso eles se posicionam e falam com muito à vontade da cidade, mas a certa altura cai um bocadinho a conversa e aparecem a introduzida manifestação, em que eles deixam de falar cada um por si ou como aquele grupo restrito, mas como um coletivo. Ou seja, não que isso tenha se passado por aqueles 4 ou 5 jovens que eles estavam, mas aquilo que foi comunicado foi de que eles são mais quando falam como grupo e de um mundo, e aí também transparece a ligação com o mundo adulto, tanto num grupo quanto no outro grupo, essa voz subalterna de alguém que aspira à liberdade, mas que precisa ter ali a sua esfera, aparece, não é? Entristece quando diz, se o Porto quisesse realmente nos ouvir, falava conosco, vinham ter conosco, como se fossem invisíveis, não é? Os meninos tornam-se invisíveis pelos esconderijos, e os jovens sentem-se invisíveis porque não se fala com eles, não se leva a sério. Eu fico por aqui, realmente, eu acho que todos nós nos entusiasmamos com o vídeo, mas muito das coisas com que nós tentamos quebrar a nossa representação infantilizante, desumanizadora, miniaturizante dos seres humanos, da miniaturização das crianças como seres humanos, muito dos textos que a gente lê, eles são aqui superados, quer dizer, aparecem aqui nos vídeos com muita expressão. Muito obrigada pela oportunidade de ter visto e pronto. Então, a roda continua da conversa, não é? Pois, é isso. Eu estou aqui indecisa, mas como nós temos pouco mais de 20 minutos, porque de facto a sessão começou ligeiramente mais tarde e porque nós nos perdemos a falar sobre estas coisas, eu não queria deixar pronto, eu sei que eventualmente haveria pessoas que gostavam de comentar ou fazer perguntas, mas eu gostava de perdermos essa oportunidade de falarmos sobre o que é que se pode fazer
seja, nós temos um diagnóstico, nós também trabalhamos muitas vezes em conjunto, temos um diagnóstico relativamente consensual sobre as fragilidades da relação da criança e do adolescente com a cidade. O que é que nós podíamos fazer nas nossas ruas, nos nossos bairros, nas nossas cidades? Qualquer um de vocês que queira falar. Eu posso avançar, até porque tenho que sair, porque tenho que ir buscar a minha filha, que está hoje um bocadinho até mais tarde na escola por causa do Dia da Criança, mas tenho que ir buscá-la. Uma sugestão muito prática. Vamos às questões práticas. Por exemplo, todas as cartas educativas municipais, que é uma obrigação de lei, as cartas educativas têm que ser feitas de X em X tempo. Aliás, agora há um processo de revisão por causa das transferências das competências para as autarquias. Todas elas deviam ter, obrigatoriamente, a participação das crianças. Nós fizemos isso, não é, Inês? Fizemos isso na Carta Educativa da Câmara Municipal da Maia. Eles pediram-nos ao Instituto para o fazermos e a Inês concebeu um instrumento, digamos, uma espécie de workshop em que, com as crianças, conseguiu fazer um elenco com prioridades daquilo que elas consideram fundamental na educação. E as sugestões foram magníficas, e não só foram magníficas, como foram essenciais, porque de outra maneira não apareceriam, não surgiriam. Aquilo que a Rosa disse é inteiramente verdade, e a Maria José também o tem dito muitas vezes, isto é, o ponto de vista das crianças faz surgir ângulos de análise novos, que antes não estavam cobertos. E por isso, eu creio que os instrumentos legislativos que digam respeito à educação devem obrigatoriamente exigir esse tipo de diagnóstico participado. A segunda questão, já tem sido muito dita, a Eunice tem insistido muito nisso, nas recomendações que faz, é que as crianças devem ser ouvidas em todos os processos de intervenção, em todo o tipo de implementação. Isso significa, desde o diagnóstico à avaliação. Isto é, as crianças não podem estar apenas presentes a montante ou a jusante. Têm que estar presentes em todo o processo. Os diagnósticos têm que ouvir as crianças, resgatar a sua voz, como há pouco a Maria José referiu, fazendo a distinção entre resgatar a voz e a voz. São coisas diferentes. Portanto, no diagnóstico, obviamente na implementação, porque é que não se faz implementação com as crianças, e, evidentemente, na avaliação. Isto é, os processos só estarão, digamos, completos se elas estiverem presentes nesses três momentos: diagnóstico, execução e avaliação. E já agora também, acho que devíamos avançar, isto para ser muito pragmático, com os conselhos de crianças. E de jovens, nas escolas, nas cidades. E esses conselhos, que são consultivos, devem ter grande protagonismo. Isto tudo enquadra-se numa ideia mais vasta, que é a seguinte: a participação só tem pernas para andar se os destinatários da participação forem envolvidos e tiverem uma visualização, se tiverem, digamos assim, uma incorporação de que o seu contributo para a participação teve resultados. O pior que se pode fazer para a participação é trazê-la como um slogan e depois ela não ter nenhum tipo de consequência. A participação sem consequências mata a participação e mata os participantes. E o que mais nós temos é a participação inconsequente. Não é? O tipo de participação, digamos, de toca e foge. Faz-se aqui uma coisa, nunca mais se faz. Criam-se expectativas que se ficam completamente degoradas. O efeito de duração não existe nas políticas públicas. E a participação é muitas vezes uma retórica. Portanto, se fôssemos por aqui, que são pequeninas coisas, dentro embora de uma ideia mais geral, eu acho que já era um enorme avanço. Inês, só acrescentar, concordando com tudo que o João disse, acrescentava ao que o João disse: quem trabalha com crianças trabalha com adultos. Portanto, temos que fazer formação de educadores, formação de professores, temos que fazer a formação de educadores sociais, temos que trabalhar também na escola enquanto docentes, acreditando que a criança
o adulto, todo, não é? Portanto, podem trabalhar em comum. Aliás, houve um avanço enorme, já do ponto de vista legislativo, no que diz respeito à adoção e ao acolhimento das crianças, porque os juízes já estão mais abertos a poder ouvir os jovens quando esses processos têm grande interferência na vida deles. E os pediatras, por exemplo, são já grandes exemplos de ouvirem as crianças nas doenças ou nos males que as crianças dizem ter, não é? São realmente esses que fazem tudo o que tu acabaste de dizer, fazem o diagnóstico com eles, fazem a prescrição com eles, e nós, educadores, educadores, pais, enfim, adultos que andamos na área da educação e na área da atividade socioeducativa, animativa, etc., nós temos que fazer sempre esta junção, não é? Concordando com tudo o que dizes, temos que envolver mais adultos, mais estudantes, por isso é que os nossos estudantes estão sempre muito atentos a isto, porque é por aí também que eu acho que se completa. É tudo, enfim, é aqui uma abordagem mais sistémica, não é? Para que isso aconteça. Sim, somando ao que diz o João e dizendo a Maria José, aqui uma questão que eu ouvi no outro dia, que é, para já os conselhos de crianças, sem dúvida nenhuma, porque penso que é a única forma de nós garantirmos que estão lá todas as infâncias e estão lá todas as classes sociais, porque o maior risco de não haver uma intencionalidade de pluralizar quem representa as crianças é nós deixarmos ainda mais de fora aquelas que alguns autores já chamam as não crianças, porque não cabem na nossa imaginação do que uma criança é como filho ou como aluno, não é? E, portanto, os conselhos de crianças, sem dúvida absolutamente nenhuma, formação dos adultos, sem dúvida absolutamente nenhuma. O que eu acrescento isso? Conquistar a cumplicidade, e eu digo mesmo a cumplicidade dos pais para essa causa. Porque é verdade que todos os grupos que ganham direitos, e estamos aqui a falar do direito das crianças saírem no espaço público, participarem nas decisões, fazerem escolhas, estarem com amigos, serem livres, não é? Serem livres. Sempre que um grupo ganha direitos, há um constrangimento das comodidades dos outros. E nós temos que encarar isso, que essa luta pelo direito da criança. A cidade é uma luta que vai constranger os direitos de outros grupos, de quem usa os carros, de quem é adulto, de quem tem poder, de quem de que sente que é mais fácil pôr as crianças num parque aquático ou num parque de diversão do que estar sentado na rua esperando que as crianças brinquem com os seus amigos, não é? E é conquistar a cumplicidade dos pais, e que não é obra fácil, não é obra fácil de forma nenhuma, pelos medos, pela representação que se tem do que são os bons pais e pela representação do que são as crianças como rebeldes, e os pais sentirem que têm a missão de educar as crianças. E sem essa cumplicidade, as crianças têm muita dificuldade em avançar, seja lá em que for, porque elas realmente não podem, para lá de terem incorporados os medos dos pais, para lá disso elas não têm permissão, nem condições, nem nenhumas, para elas próprias fazerem essa conquista e se tornarem visíveis. Então, tornar os corpos para as crianças serem visíveis nas ruas, para que elas não tenham a sensação de que falam alto. Essa me impressionou muito, que as crianças dissessem que cá fora podiam falar mais alto. Não é? E é verdade que se nós estamos num espaço público e os adultos riem ou falam alto, tudo bem, supomos que está toda a gente muito bem divertido, mas se as crianças falam alto, riem ou se movimentam, é porque os pais não estão sendo competentes. Portanto, há aqui um processo de libertação que precisa de alianças, e os pais devem ser aliados, e as crianças devem ser ajudadas a mudarem essa autoperceção de que partem coisas, de que só tratam do assunto delas, porque todos os estudos que há de escuta das crianças, elas pensam nos animais, na natureza, nos avós, nos adultos, pensam em toda a gente. E, portanto, quebrar esse medo da criança como sujeito que precisa conquistar direitos e conseguir a cumplicidade dos adultos é outra tarefa que pode ser feita pelos profissionais, mas também pode ser feita de outras formas, não é? Pelos movimentos de cidadania e tudo isso. E bastava que em todos os movimentos que há de cidadania, nós exigíssemos que as crianças também estivessem lá, reconhecessem que são um segmento da população. E isso ia desnaturalizando essa condição de tutelados e de uma voz subalterna.
Inês, posso também dizer umas palavras? Não tenho muito a dizer, eu concordo completamente com o que já foi dito. Na verdade, acho muito importante o que o João reforçar, o que o João disse, é preciso formalizar realmente ao nível do poder local a participação das crianças, de modo a torná-la sistemática, a torná-la um procedimento que é até obrigatório e tem que ser, sempre que ser feito, a participação das crianças no plano diretor municipal, por exemplo, como já tem sido feito noutras experiências em Portugal. É preciso formalizar isso. E como é que isso se faz? Pronto, tem que se trabalhar com o poder local e tem que se trabalhar ao nível da comunidade e próximo com a comunidade. E aí sim, também falando com a comunidade, estou a falar também com as escolas e as associações. Trabalhar a nível local acho que é importante a esse nível. E isto é um processo longo, normalmente, daí a importância também, valorizando, que também já aqui foi dito pelo João, a importância de termos cientistas sociais a trabalhar neste processo, porque é um processo longo que requer uma abordagem também mais longa no terreno, de contato com as comunidades, por exemplo, de abordagens de investigação, ação participativa, abordagens baseadas no lugar. Portanto, são abordagens que os cientistas sociais sabem melhor que ninguém utilizar, mas são processos longos, são processos difíceis. Portanto, acho que é apostar nisso e também não esquecer de incluir crianças que normalmente não são incluídas neste processo, normalmente crianças, por exemplo, crianças com deficiências, portanto, tornar o processo mais inclusivo a esse nível, que normalmente não são chamadas à participação nesse processo. Pronto, eu acho que é isso, não tenho assim mais nada, acho, para acrescentar ao que foi dito, concordo com tudo o que foi dito. Se ninguém disser, eu posso Da minha parte, eu dava a palavra a alguma das outras pessoas que queira participar, não tenho nada a acrescentar ao que já foi dito. Então, esperem, é porque há aqui umas perguntas, nós temos, no máximo 10 minutos, mas tem aqui uma pergunta da Joana Cruz, que diz um comentário. Então, a maioria dos discursos das crianças vinha no sentido da vontade de estar na natureza, no verde, no fora. Qual a explicação que encontram na enorme necessidade de estar fora? Como resgatar estes espaços? E já agora também outra, só para quem quiser agarrar, com dificuldade em conseguir. Há algum estudo, modelo que aumenta a autonomia da criança a ir para a escola? A superproteção e a insegurança ou segurança subjetiva percebida pelos pais levam à perda da autonomia da criança a viver o trajeto para a escola. E tinha ainda uma outra, ou não? Pronto, essas são sobretudo essas duas perguntas, não sei se há alguém que quer responder. Posso só então, Inês, de forma muito rápida? Bem, em relação ao apelo da natureza, de facto, hoje em dia, como nós já falamos, as crianças vivem cada vez mais no interior, não é? É casa, depois vão para a escola, aliás, vão de casa para a escola normalmente dentro do carro ou em transporte público, depois vão para a escola, a seguir à escola vão para o centro de atividades, portanto, é natural que o apelo delas seja pela natureza e pelos espaços exteriores, porque toda a sua vida, hoje em dia, decorre nestes espaços fechados. Além disso, esta questão da pandemia e do confinamento, não é? Ou dos confinamentos em que vivemos, parece-me que torna de facto esse apelo ainda maior, não é? As crianças estiveram expostas a um isolamento enorme, um isolamento social, é esta dificuldade de poderem expandir, da liberdade, de correrem, de falarem alto, etc. Portanto, parece-me que é um pouco por aí. A verdade é que o ser humano fez-se para estar na natureza, não foi para estar em cubículos, não é? Quem leu o Papalagui vai percebendo, não é? Nós não nascemos para estar enfiados em espaços, não é? Mas sim para usufruir
da maravilha que é a natureza. E, portanto, se calhar por aí os miúdos percebem isso, com tudo o que a Júlia disse e que eu concordo, não é? Mas que nós temos uma organização social em que as casas são cada vez mais pequenas, os espaços são cada vez mais cheios e, portanto, isso também faz com que as crianças valorizem mais aquilo que estão cada vez que lhes estão a tirar, não é? No fundo retiramos as crianças à natureza e a natureza à escola. Eu diria a natureza às crianças, porque o que eu acho é que nós temos que ter uma escola diferente que valorize a natureza e não que queira dominar e controlar a natureza, que é muitas vezes isso que acontece. Há aqui, conheço, portanto, tenho necessidade de pôr aqui duas coisas que não são minhas, mas que tenho conhecimento que quero partilhar. Uma delas é que já há alguns locais em que os pais se organizam, por isso é que isso são cruciais, não é? A fazer os trajetos para a escola em comboios. Há aqui uma experiência em Aveiro que ganhou um orçamento participativo, em que os pais combinam e no itinerário para a escola vão passando e as crianças vão incorporando uma coluna de bicicletas e, claro, e isso implica uma mudança por causa da chuva, por causa do frio e tudo isso. Mas começaram a fazer e, à medida em que começaram a fazer, vão fazendo as mudanças. A outra tem a ver com os conselhos de crianças. Nós, quando pensamos em conselhos, pensamos em órgãos formais, não é? Eu estou de acordo com a Eunice, que diz que é preciso uma forma, mas o Tonucci chama atenção de que é importante sortear as crianças. E quando eu ouvi falar na ideia de sortear as crianças para participarem num conselho para se discutir decisões, eu fiquei com muito medo da representatividade. E a diversidade da representatividade das crianças ciganas, das crianças com deficiência, e isso é um cuidado a ter. E é um cuidado a ter se todas as áreas da cidade, as mais periféricas, entrarem no sorteio e talvez até com prioridade, não é? Mas tinha necessidade, foram coisas que foram conversadas em discussões muito próximas e que eu queria trazer aqui. Que é possível decidir, já existem experiências, e por outro lado, e que depois implicam outros desafios, e que por outro lado também há o Conselho de Crianças que nós não devíamos pensar, porque o modelo da cidade das crianças imagina um órgão de governo com as crianças eleitas, e isso é um modelo muito adultocêntrico, não é? Que a cidade das crianças, tal como é pensada pelo Tonucci, não tem isso, não é? Não tem isso. São sorteadas, têm voz, participam, e depois a maneira como as crianças sentem que a sua voz tem influência provavelmente passa por uma estratégia de devolução de informação a toda a população infantil, o que pressupõe jornais escolares e notícias para as crianças na cidade também, não é? Mas tinha que acrescentar isso. Já agora, eu só precisava de esclarecer, quando eu disse formalizar, eu não queria dizer uma forma standard para todos os locais, eu queria dizer tornar obrigatório um bocado a inclusão das crianças nos modelos de planeamento local, não que a forma fosse única de todo. Aliás, eu falei de trabalhar com as comunidades locais, modelo baseado no lugar, portanto tem que ser soluções para cada lugar. Pronto, portanto estamos de acordo. Reagindo a Eunice, como eu estive envolvida na Cidade Amiga das Crianças e nós tínhamos um processo de eleição das crianças, fixamos as crianças naquela posição, que como tem uma noção de tempo diferente, a certa altura é uma amassada. Os parlamentos infantis... É muito complexo. É uma outra forma de falar nos conselhos de crianças de uma forma mais flexível. Há um conjunto de decisões, sorteiam-se as crianças e elas são convidadas e participam, não é? E, portanto, há essa modalidade, eu descobri há pouco tempo. Não sei se há um último comentário final. Estas conversas sabem sempre a pouco, parece que ficamos, ainda agora começamos e já estamos a terminar, mas não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa. Agora, posso só apontar, havia muitas coisas que eu não falei, não é? Que tinha aqui apontadas, até sobre os jovens. Acho que o vídeo, realmente concordo com o que foi dito pela Rosa e por outras colegas aqui, que tem muitas semelhanças, o vídeo dos jovens e do vídeo das crianças, mesmo a nível de conteúdo também. Eu acho que os jovens... Também é muito curioso, por acaso, porque a pergunta que lhes é feita, não sei se antes há algo a enquadrar este estudo, mas a pergunta que nós vemos que é feita no vídeo é como é que eles gostam
deixa eu ver aqui o que é que eles gostam da cidade, não é? O que mais gostam na cidade do Porto. Lá fora. A Não, palavra lá fora. Isso é das crianças. Não, é para as Os crianças. jovens é o que mais gostam na cidade do Porto. Alguns falam em Gaia, pronto, a grande Porto. E eles todos falam dos espaços públicos. Portanto, isto ressalta a grande importância do espaço público na cidade e da ligação emocional que as crianças e os jovens têm aos espaços públicos. Portanto, muito importante o planeamento de espaços públicos. E os jovens, como as crianças, falam na importância da variedade. O discurso deles remete para isso, a importância da variedade de espaços públicos. Há sítios mais calmos, outros sítios mais centrais, sítios para fazer umas coisas, sítios para fazer outras, sítios mais underground também, para fazer exploração urbana como casas abandonadas. Portanto, isto é muito importante, esta variedade. E há uma tendência que, por exemplo, há pouco tempo ouvi num webinar sobre o Eiras, a professora Teresa Mará Mendes falar sobre uma tendência que há, e criticar essa tendência até na arquitetura, de uma homogeneização, e de seguir tipologias. Por exemplo, pôr relevado em todos os parques. Todos os parques parecem iguais, parecem desenhados de forma iguais, têm todos relva. Por exemplo, colocar o mesmo tipo de árvores nas avenidas. Uma homogeneização dos espaços públicos. E o discurso, quer das crianças, quer dos jovens, vai incisivamente pela variedade e contra esta ideia de serem todos iguais. E há outros estudos anteriores que vão neste sentido, as crianças gostam de variedade, embora também gostem de relevado, mas, por exemplo, até há uma menina aí no vídeo que disse da caixa de areia. Um exemplo que gosta muito de caixas de areia, que o sítio preferido teria animais, teria muitas coisas, teria uma caixa de areia também para brincar. Portanto, por exemplo, em Lisboa, dos parques urbanos que estamos a estudar, um sítio que tem essas várias valências e que tem sido mais avaliado positivamente pelos pais e crianças com quem falamos, é a Quinta das Conchas. Porque realmente tem, embora não seja um sítio tão grande como outros sítios que eu não analisei, mas que de vez em quando os pais e as crianças falam, como Monsanto, mais selvagem, outros sítios mais selvagens, mas ou até o Parque do Alvito. Mas o Parque da Quinta das Conchas tem, por exemplo, uma área de biodiversidade mais selvagem, depois tem várias áreas diferentes de parque infantil, e portanto tem várias valências. Também tem as valências para os pais, também é importante esta questão das valências para os pais, termos espaços que sejam bons para os pais também, intergeracionais, parques intergeracionais. Pronto, e já me estou a alongar, já não sei, eu queria dizer estas coisas, já me perdi um bocadinho. Obrigada, acho que foi um ótimo debate. Vamos ter de terminar, mas espero que continuem a celebrar o Dia das Crianças. E tenham o resto de bom dia para todos.